Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Esse é um projeto novo que eu estou iniciando, que acredito que vai ser tanto um desafio pessoal quanto algo relacionado a propósito. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a razão de eu ter criado esse canal, por que eu resolvi iniciar nesse novo projeto de produção de conteúdo aqui no YouTube, qual que é o meu motivo para isso e o porquê que me levou até esse ponto. Bom, muitas das pessoas que vão chegar até esse vídeo possivelmente não fazem ideia de quem eu sou e a ideia é justamente essa, é a gente ter uma conversa aqui como se fosse uma conversa de pessoas que estão se conhecendo. Então, nesse canal, inclusive, a temática que eu quero trazer para cá é diferente do que eu faço no meu trabalho. Então, só me contextualizando um pouquinho para vocês, hoje o meu trabalho é um dos papéis que eu exerço. Eu tenho uma assessoria de marketing para o mercado imobiliário, então na vida profissional é isso que eu exerço. Mas além dessa vida profissional, que eu trabalho mais no Instagram, essa parte, eu gosto muito de estudar outros temas. E entre esses outros temas é o que eu quero trazer aqui para o canal. Porque, querendo ou não, no meio digital a gente acaba quando a gente seleciona algo do qual a gente quer trabalhar, a gente acaba ficando preso àquilo lá, de certa forma, você tem que se adaptar às ferramentas. E o Instagram, ele vai, de certa forma, te limitar em alguns pontos, no sentido de que você não vai conseguir produzir conteúdos extensos, como esse aqui que eu estou tendo aqui com vocês, essa conversa, né, mais extensa. Então, aqui eu quero me aprofundar mais em temas específicos, eu quero deixar a conversa mais profunda e não uma conversa muito rasa. Uma das razões de eu resolver produzir esses conteúdos aqui para o YouTube é justamente que os tipos de conteúdos que eu menos gosto de consumir são os conteúdos rápidos, os famosos conteúdos ali de realmente de plataformas que têm esse estilo. E a internet está indo cada vez mais para esse caminho. E eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais superficiais com esse tipo de conteúdo. Então aqui o objetivo, um dos objetivos, é a gente trazer a coisa para a sua originalidade. É justamente trazer um estudo mais aprofundado sobre temas, sobre temáticas, sobre questões que tangem a humanidade, a nós como indivíduos, e não somente ficar apegados a esses conteúdos rasos e superficiais que as redes sociais nos impõem. Enfim, turma, me apresentando, meu nome é Natan, hoje eu tenho 23 anos, hoje é dia 8 de janeiro de 2026 e estou dando start a esse projeto justamente para levar temas muito mais relacionados a desenvolvimento pessoal, muito mais relacionados a desenvolvimento humano e outras temáticas também que vão tangir aqui esse canal. A ideia de trazer esse canal para ativa surgiu muito de uma questão de não só propósito, mas também uma questão de fazer algo para deixar um legado de uma certa forma. E além disso, é a questão também de eu saber explorar melhor as minhas capacidades, além de reforçar o meu aprendizado. Então vamos por partes. Vamos começar com a questão do propósito. Bom, como eu já contextualizei para vocês, hoje eu tenho um negócio, hoje eu tenho uma empresa que tudo que a gente faz também está relacionado à parte do marketing, está relacionado à parte digital, mas acaba sendo para um nicho específico, para um público específico, enfim, a gente atua num segmento específico de mercado. E, querendo ou não, a gente acaba querendo ter também outras conversas além de trabalho. E um dos propósitos é também saber explorar tudo isso que o meio empresarial fornece ou que negócios fornecem para a gente para a nossa vida prática, para a nossa vida pessoal. Ou fazer até o inverso. Começar na vida pessoal, depois ir para o mundo dos negócios, que foi um caminho que eu fiz. A questão do propósito seria uma questão disso, de conseguir levar essa transformação pessoal para a vida de uma outra pessoa, seja aqui num vídeo no YouTube, que eu posso estar alcançando alguém que nunca me conheceu, mas vai se identificar muito mais com a pessoa que o Natan é. E de fato, o canal também vai ter esse objetivo, de transparecer um pouco de quem é o Natan de fato. Eu acho que mais do que eu vim aqui falar para vocês quem eu sou, o que eu faço, quais são, enfim, as minhas aptidões, né? Muitas das vezes as pessoas acham que elas são o próprio trabalho delas, elas se julgam muito mais como eu sou o meu trabalho, então eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou, enfim, na verdade,
Isso não é, de fato, o que é a nossa identidade. Mas mais do que eu vim aqui dizer quem eu sou, quais são as minhas atividades, quais são os meus gostos, eu acho mais interessante eu transparecer. E a melhor forma de eu transparecer isso é através desses materiais que a gente vai conseguir ter esse diálogo e vocês vão conseguir entender de fato quem eu sou. Uma outra questão é a questão do registro, né, que eu falei para vocês anteriormente, que é essa questão justamente de eu registrar toda essa trajetória dessa minha formação de vida pessoal. Eu comecei a fazer isso quando eu tinha, se eu não me engano, por volta de 17 a 18 anos. Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, de conteúdos totalmente aleatórios. Na época eu lembro que eu começava, foi quando eu comecei essa minha jornada, né, de entrar no mundo empreendedor, de fato. Eu estava ali entrando na faculdade, estava na verdade ali no pré-colegial, não tinha entrado ainda, mas comecei a me aprofundar um pouco mais sobre temáticas de mundo de negócios, desenvolvimento pessoal. E naquela época eu percebi que se eu começasse a produzir conteúdo, a me familiarizar com a câmera o quanto antes, a possibilidade de que quando eu entrasse na minha carreira, né, no meu trabalho, que na época eu entrei numa faculdade de odontologia, na verdade eu ainda estava no colegial, mas quando eu entrei numa faculdade de fato foi no curso de odonto, eu sabia que quanto antes eu produzisse esses tipos de conteúdos, antes eu teria familiaridade com a câmera. Então, eu julguei aquilo importante porque eu sabia que faria muito sentido para mim no futuro. E de fato fez. De fato, quando eu abri o negócio, que foi em 2023, que nós iniciamos a empresa de fato. Quando eu abri, a facilidade com os conteúdos foi muito grande, porque eu já tinha uma familiaridade em produzir conteúdo, produzir material, falar em frente a uma câmera. Então, me auxiliou demais. E agora eu só estou adaptando essa questão para o YouTube, que aqui são registros mais longos, mais extensos. Aqui realmente eu vou conseguir me aprofundar em temas. Então, daqui 10 anos eu consigo pegar um vídeo meu e comparar, nossa, é assim que eu pensava naquela época. Então, por esse lado, eu acho bem interessante também a gente ter esses registros, né, da nossa vida. No Instagram eu tenho um pouco disso, eu consigo lá puxar alguns registros, o que eu fazia na época. O meu primeiro vídeo, a primeira vez que eu apareci em frente a uma câmera, é engraçado a gente comparar, né, se eu trazer aqui para vocês um dia, é bem isso, a gente vê o quanto a gente evolui dia após dia e o quanto que a prática realmente leva à perfeição. Uma outra razão para esse canal existir é também a questão de reforçar o meu aprendizado. Existe um conceito que é o conceito da pirâmide de William, alguma coisa, não me lembro o sobrenome, que ele mostra que existem alguns níveis de aprendizado quando a gente quer aprender alguma informação. Então, por exemplo, quando nós lemos, nós aprendemos parte do tema. Quando nós lemos e ouvimos, nós aprendemos ainda mais. Quando nós só ouvimos, nós aprendemos um pouco menos em relação a ver e ouvir. Quando nós interagimos, discutimos sobre a temática com outras pessoas, nós aprendemos ainda mais. Quando nós fazemos tudo isso e ainda ensinamos outras pessoas sobre esses temas, a gente reforça ainda mais o nosso aprendizado. E de fato é isso que acontece. Para eu trazer qualquer tema aqui para vocês, eu no mínimo tenho que preparar uma pauta. Eu não vou simplesmente chegar aqui de forma aleatória, vou gravar um vídeo do que der na minha cabeça e vou, né, me colocar aqui à prova para falar algo errado. Antes de eu trazer qualquer temática, trazer qualquer tema, muito dos temas que eu vou trazer aqui para esse canal tem esse objetivo, ensinar algo de valor de fato. Então, para eu ensinar alguma coisa aqui para vocês, eu tenho que no mínimo estudar sobre. E antes de eu trazer qualquer tema, eu tenho que ter certa responsabilidade no que eu vou falar. E aquilo que eu vou falar não é nada teórico, não é nada do tipo vi o coach falando na internet e vou replicar lá no meu canal para ajudar as outras pessoas, porque é o que acontece na internet hoje, a gente sabe disso. Aqui eu quero trazer nada mais do que a prática do meu dia a dia, o que eu coloco no meu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia, como é o meu dia a dia de fato e como eu implemento ferramentas, sistemas, processos para eu poder alcançar esse, digamos assim, esse estágio de vida. Talvez alguns podem chamar de resultado, alguns podem chamar de satisfação pessoal, enfim. Realmente trazer conteúdos para esse canal vem muito de uma questão de, voltando à questão do propósito, né, que eu falei para vocês. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter uma satisfação pessoal com a nossa vida, a gente tem a obrigação, talvez moral, de conseguir levar o mínimo que a gente possa para outras pessoas.
E não que eu esteja num resultado exacerbado, não, nada do tipo. Na verdade, é muito mais uma questão de se eu posso ajudar, por que não? Se eu tenho a ferramenta ou as ferramentas que me possibilitaram, e na verdade não são minhas, eu somente soube utilizá-las ou soube aplicar no meu dia a dia. Por que não levar para uma pessoa que talvez esteja passando por uma situação semelhante a que eu passei? Então, dando um pouquinho do meu contexto de vida para vocês, só para explicar, eu analisando de forma, talvez na questão do meu histórico de vida, né? Eu não venho de família simples, eu não tenho história triste para que eu vim contar aqui para vocês. Eu venho de uma família, na verdade, muito bem estruturada. Devo isso a meus pais, a toda a criação que eu tive. E não tenho uma história de lamentações que eu não, quando eu era criança. Não tenho isso aqui para trazer aqui para vocês. Então, a minha jornada basicamente foi aquela jornada convencional que nós conhecemos, de estudar, entrar numa faculdade. Só que eu tive um ponto de virada que foi justamente entre o segundo e o terceiro ano ali do colegial, que foi quando eu comecei a me aprofundar em temas relacionados a desenvolvimento pessoal e negócios. Eu lembro na época, muitos talvez vão se lembrar também, acho que foi um pouco antes da pandemia, 2018, 2019, quem estava muito em alta era o Thiago Nigro, o Primo Rico, né? Que hoje nem se fala no tamanho que ele está. Mas na época ele tinha acabado de começar os podcasts. E estava muito em alta essa coisa de podcast, né? O Joe Rogan estava em alta também na época, mas eu nem conhecia também quem era o Joe Rogan. Enfim, o Flow ainda nem existia, ou existia, mas estava muito no início. Enfim, e quando eu comecei a consumir, na verdade, esses conteúdos, eu vi que, bom, tem algumas coisas interessantes aqui, né? E aí, de fato, eu comecei a consumir aquele tipo de conteúdo. Eu já venho de uma família que, de certa forma, tem um repertório de negócios, então já era comum escutar em conversa de, né? Conversa com o pai, conversa com a mãe, enfim, e outras pessoas sobre negócios, vida, enfim, crescimento pessoal. Então, eu comecei a unir aquilo lá à minha carreira futura. Bom, quando eu formar, quando enfim. Mas ficava muito naquela coisa teórica. Quando eu formar, quando eu começar a exercer a minha atividade e tudo mais. Então, no terceiro ano do colegial, foi um momento foi a primeira ruptura, de fato, que eu tive na minha vida, no sentido de me dedicar realmente a um objetivo específico. Então, foi o ano que eu literalmente abdiquei de muitas coisas, amizades, finais de semana. Realmente ali eu comecei a criar responsabilidade. Então, de fato, o terceiro ano foi o ano que mudou nesse aspecto de começar a ter essa disciplina na minha vida, de realmente me dedicar a um objetivo. E no fim, valeu a pena, porque, consequentemente, eu consegui passar numa universidade federal de odontologia, que era o meu objetivo, e vim para realizar o curso, né? Quando eu comecei o curso de fato, mas logo em seguida, um mês depois do início das aulas, começou a pandemia. Então, o que aconteceu? Eu voltei para minha cidade, para a cidade dos meus pais, e fiquei lá por um ano, na verdade, né? Até mais de um ano, porque as aulas ficaram totalmente remotas, ficou toda uma confusão. Então, nesse meio tempo, eu tinha muito tempo livre. E esse tempo livre eu usei também para ficar estudando. Então, a maioria do tempo eu ficava vendo vídeo de desenvolvimento pessoal, ficava vendo, mas ainda assim muita teoria, pessoal. Esse talvez tenha sido um dos pontos, né? Se eu tivesse começado antes, possivelmente eu teria um resultado ainda mais positivo, né, em relação a ter começado só em 2023. Mas eu vou chegar lá, vou explicar para vocês o porquê que só em 2023. Mas enfim, pandemia, aquela coisa, aquela confusão. Volto para cá, então, no final de 2021, já com uma cabeça um pouco mais formada nesse aspecto de desenvolvimento pessoal, carreira, vida profissional. Eu sempre tive isso muito consolidado para mim. Talvez um outro ponto que tenha me auxiliado muito também nessa questão de formação de mentalidade é justamente a questão do esporte. Eu sempre fui muito disciplinado no quesito treino e dieta. Eu comecei a treinar musculação, por mais que não pareça, com 13 anos para 14 anos, e desde então virou meu esporte principal. Hoje já não é tanto mais, hoje eu estou me dedicando mais ao jiu-jitsu, apesar de estar com uma lesão nesse momento do vídeo, que eu estou me recuperando, mas estou voltando logo logo, que eu venho conciliando com a musculação, enfim. Mas o esporte me moldou muito na minha mentalidade. Então, com 13 anos, eu já comecei a fazer dieta, de fato, segui uma prescrição alimentar, comecei a fazer treinos previsíveis, estudar sobre o assunto. Então, desde os 13 anos, de fato, eu estudo muito sobre conteúdo relacionado à dieta, relacionado a treino. Então, talvez isso tenha moldado a base para que eu
goste muito de estudar essas temáticas, né, que eu vou vir possivelmente trazer aqui para vocês, porque o objetivo desse canal também é trazer temáticas diversas, não é me prender a uma única coisa. Então, enfim. E aí, quando eu volto para cá, final de 2021, volto às atividades da faculdade, mas ainda em movimento muito lento. E eu comecei a perceber, o primeiro ano de faculdade, tudo bem, segui ali normalmente, as matérias, a vida de estudante. Porém, do primeiro para o segundo ano, né, na virada, começou a acontecer um ponto que eu comecei a fazer algumas atividades externas da faculdade, o que a gente chama das lentes em resina, né? Talvez quem já fez aquelas lentes de contato sabe o que eu estou falando, né? Que são aquelas lentes que o pessoal faz para ficar com os dentes bem bonitões. E eu comecei a praticar, né, essas lentes em casa. E meu pai é dentista, então já tinha facilidade ali para poder ter os acessos aos materiais e tudo mais. E conforme eu fui praticando, eu pude perceber o quanto que eu teria que praticar muito aquilo para me tornar bom. Então, aquilo já começou a me dar uma previsão de, putz, eu tenho que ainda fazer mais 4 anos de faculdade, mais praticar isso aqui por tanto tempo, para formar uma carteira de clientes, enfim, tal, tal, tal. Eu comecei a ver que aquilo tinha uma provisão muito, uma projeção muito grande de tempo. Então, eu percebi que, bom, eu acho que eu quero ter um resultado mais rápido. E não na questão da ansiedade em si, mas uma questão que na odonto, eu também me sentia muito não conseguindo explorar o meu potencial ao máximo. Então, todas aquelas temáticas que eu vinha estudando, toda aquela questão de desenvolvimento pessoal, tudo liderança, que eu já tinha uma certa experiência, alguns pontos que eu posso trazer para vocês em outro vídeo, eu não ia conseguir exercer isso com 100% de efetividade no odonto. Porque na faculdade de odonto, principalmente, a gente tem uma questão muito operacional. Você tem que estar ali pegando o chifre do boi, né, digamos assim. E dificilmente você vai conseguir colocar alguém para fazer aquela atividade. Tudo bem, você pode empreender e tudo mais e colocar pessoas para trabalhar para você, mas não é tão simples assim um recém-formado colocar alguém para trabalhar para ele. Enfim, e aí eu vi que aquilo não estava sendo explorado da maneira que eu queria. E aí, por consequência, eu acabei caindo em algum vídeo de marketing digital, que na época estava muito em alta, né? Talvez muitos vão conhecer também, o Thiago Finch. Na época, eu não sei se acho que o Érico Rocha já tinha chegado no Brasil antes, né? O Érico Rocha, né, é bem antigo até, na verdade, mas já tinha passado a fase do Érico também. Já tinha passado a fase dos PLRs, dropshipping, né? Já tinha passado toda essa fase. Então eu peguei uma fase que tudo já estava, digamos assim, saturado de uma certa forma. E aí eu tentei algumas coisas, né? Comecei a estudar, na verdade. Comecei a estudar sobre o tema, junto à faculdade, ainda sem, né, interromper as atividades. Só que eu comecei a ver que aquilo lá tinha algum futuro. Eu pensei, bom, acho que isso aqui é interessante de trabalhar. E aí, o que aconteceu? O Lucas, que hoje é meu sócio, que talvez esteja vendo esse vídeo, ele tinha saído da faculdade logo no início do ano e eu comecei a mandar muita mensagem para ele, perguntando sobre como fazer e tal. Na época eu tinha começado como afiliado, né, desses produtos que a gente tem em Hotmart, produtos de afiliado. E, sendo bem sincero para vocês, só perdi dinheiro. Não tive R$ 1 de lucro com essas questões, mas adquiri experiência. Então, eu já tinha uma experiência em tráfego, porque eu já prestava esse serviço de fazer uma assessoria para outros clientes, né? Eu tinha alguns clientezinhos na época de faculdade, mas assim, só por uma renda extra, cobrava bem barato, inclusive. E aí comecei a de fato me aprofundar nessa questão. Só que eu fui percebendo o quanto que eu estava desgostando da odonto, porque eu percebi, bom, aqui eu tenho um potencial que eu posso explorar, me desafiar, pegar algo totalmente novo que eu não sei como fazer, mas eu vou descobrir como fazer, enquanto aqui, de certa forma, é algo que tudo bem, pode me dar um retorno, mas eu ainda vou ter que seguir aquele modelo formal, que eu nunca fui muito bem adaptado ao modelo formal de ensino. E aí, a partir disso, eu comecei a me aprofundar, a faculdade começou a ficar em segundo plano, junto com o Lucas a gente começou a testar algumas coisas, ele já tinha, né, uma experiência no mercado e não ia muito para frente, a gente não estava tendo, até que chegou uma oportunidade de a gente ter um primeiro cliente, né, dessa assessoria de gestão de anúncios. E eu, né, em conjunto, no caso. E aí eu pensei, bom, vamos fazer em conjunto, né? A gente começa aqui a fazer em conjunto, mas pensando naquele outro objetivo, né, em outros mercados. E aí, até que partiu muito mais do Lucas do que de mim, de fato, essa questão de por que a gente não monta um negócio com isso? Por que a gente não monta uma agência, de fato? E eu tive essa objeção de até falar assim, bom, mas será que isso dá dinheiro? Será que isso é de fato bom? Será que isso é escalável? Né? Eu escutava muito esse termo, é escalável? E, de fato, a gente foi vendo, né, que
porque a gente começou a conversar com pessoas, começou a ver vídeos, até que teve algumas situações que colaborou para de fato a gente iniciar. E aí, de fato, eu comecei a me empenhar nesse aspecto profissional, digamos assim, de rumar nessa jornada profissional, de começar a criar uma empresa, a realmente consolidar. E hoje a gente já tem um negócio que roda, que é parte da minha vida, né? Isso é um dos pilares da minha vida, não é o principal. E por que eu quero dizer que não é o principal? Porque aqui nesse canal, principalmente, eu não quero falar só sobre profissão, sobre venda, sobre negócio, sobre marketing. Pode ser um dos pilares que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu quero falar de pilares que sustentam muito mais uma vida do que necessariamente dinheiro, profissão, trabalho. Também que estão relacionados à questão espiritual, que está relacionada à questão intelectual, que está relacionada à questão emocional, à questão física, vários outros aspectos que vão tangir uma vida de uma pessoa para que ela de fato tenha o que a gente chama de uma vida boa, né? Acho que Aristóteles que traz esse conceito, que uma vida boa, que é uma vida que onde a gente consiga ter justamente desenvolvimento dessas virtudes em todos esses aspectos da nossa vida, não em apenas uma única área. Se você é uma pessoa que tem muito sucesso profissional, mas em casa você não consegue ter o mínimo de apreço pela tua família, possivelmente para mim, possivelmente não, para mim ou para a grande maioria das pessoas, você não é uma pessoa bem-sucedida. E aqui é um pouco do que eu quero trazer, esse conceito de bem-sucedido para a vida como um todo. Enfim, meus amigos, esse é o primeiro vídeo que eu queria trazer para esse canal, um vídeo que talvez possa ter ficado um pouquinho extenso, mas o objetivo desse canal é justamente isso. Eu não quero ser raso, digamos assim, nas temáticas que eu vou trazer aqui para vocês, realmente me aprofundar. Para quem gosta de fato do conteúdo, ficar aqui acompanhando, entender um pouco. E o vídeo de hoje é para trazer um pouquinho mais do contexto do que vai ser esse canal. Então, nesse canal, o objetivo é trazer conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal, conteúdos relacionados a desenvolvimento físico, emocional, conteúdos relacionados a desenvolvimento intelectual. Então, um tema que eu quero muito trazer para vocês, talvez vocês tenham visto aí atrás, é sobre as minhas leituras, o que eu venho estudando, por que eu venho estudando cada tema, como que cada tema vem me auxiliando na minha rotina, no meu dia a dia, e tantos outros temas que a gente pode trazer por aqui para conversar. De certa forma, eu vou, e aqui eu ainda não sei, mas eu posso estar me comunicando com pessoas da minha mesma faixa etária, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, enfim, aqui a gente não pretende ter distinção de idade, gênero, no sentido de só vou trabalhar, só vou comunicar com o público. Não, aqui realmente é para construir um ambiente, construir um, um local de desenvolvimento mútuo, que a gente consiga ter esse compartilhamento de ideias de pessoas que pensam da mesma forma, de pessoas que pensam em justamente crescimento e não pessoas que estão apegadas às questões mundanas, que a gente sabe que acabam sendo apenas distrações no fim das contas. Então é isso, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal e que juntos nós possamos fazer desse projeto algo bem interessante. Até mais.